Desde o início da semana, a Prefeitura está realizando mutirões no combate à leishmaniose. Hoje a ação aconteceu na Palmares Sul. O Conselho do Direito das Pessoas com Deficiência irá realizar uma ação para a emissão do documento Passe Livre Intermunicipal. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de comercializar entorpecentes e praticarem furtos. E ainda, vamos acompanhar dicas saudáveis de emagrecimento. O emagrecimento, para ser de forma saudável, ele tem que ser de forma contínua, prolongada. Hoje, quarta-feira, dia 20 de junho. O Jornal RBA começa agora. Boa noite. A Prefeitura de Parauapebas, em ação conjunta com algumas secretarias municipais, iniciou na última segunda-feira, dia 18, o mutirão no combate à leishmaniose. As atividades consistem em visitas domiciliares e limpezas em locais públicos. Hoje o mutirão chegou na comunidade da Palmares Sul e seguirão até o mês de setembro, com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos da doença. De acordo com os órgãos responsáveis, a meta é visitar todos os bairros da cidade. O cachorro da aposentada Maria Lúcia se alimenta normalmente. No entanto, o cão não consegue ganhar quilos, uma situação que preocupa a dona do animal. Eu não vou ficar trabalhando só para dar de comer cachorro, sem engordar. Cachorro que come deveria engordar, ficar bonito, limpo, sadio, mas não fica. Come muito mais. Ele é sadio, é verdade, que eu não sei que doença que ele tem que não engorda. Trago ela porque é o nosso dever, não é isso? Porque, sabe lá, a gente não sabe se ela está doente ou se não está. Às vezes está caminhando, que nem nós estamos caminhando. Aí acontece que nós temos algum tipo de doença, não é isso? Foi o mesmo caso dela. A Prefeitura iniciou mutirões de enfrentamento à leishmaniose. Várias secretarias e departamentos estão mobilizados em ações conjuntas de educação ambiental, limpeza e atendimento veterinário. Na quarta-feira, a ação chegou a Palmares Sul. Conscientizar a população que quem transmite a leishmaniose é o mosquito, que o cachorro ele é apenas vítima, quanto o ser humano. E aí esse mutirão ele vai ter uma duração de 3 meses, ele será realizado em todos os bairros da cidade. Os números sobre casos em cães e humanos são alarmantes no município. No ano passado foram confirmados 50 casos de leishmaniose tegumentar, forma clínica menos agravante, e um caso visceral. Já em 2018, 19 casos foram confirmados e nenhum óbito. Portanto, a leishmaniose é um enorme perigo para a sociedade. Essa doença ela é uma zoonose, né? Zoonoses são doenças que os animais podem transmitir para o ser humano e vice-versa, né? Só que nesse caso, o cão está no meio da transmissão, mas não é ele o transmissor. O transmissor é o mosquito, que é conhecido como mosquito palha, que é o flebótomo, né? Então, o flebótomo é que a gente precisa evitar, e não os cães. Durante a ação foi realizado o teste rápido nos animais. Elke Amuri, médica veterinária, nos conta sobre a importância do teste. Quando o teste é negativo, o animal realmente é negativo, ele não tem a doença. Mas quando dá positivo, a gente ainda envia para Belém para confirmar. Então só quando chega de Belém é que a gente tem a confirmação laboratorial da doença. O mutirão contra a leishmaniose teve início na última segunda-feira e terá duração de 3 meses. De acordo com informações dos organizadores, todos os bairros de Parauapebas receberão a ação. Segunda-feira foi a abertura na Palmares 2, hoje nós estamos na Palmares 1 e na Palmares 2 realizando o quê? Os testes rápidos, fazendo avaliação médica e conscientizando a população quanto aos cuidados para combater a leishmaniose. E o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência estará realizando uma ação cidadania para a emissão de passe livre intermunicipal. A ação vai acontecer nos dias 22 e 23 de junho, sexta e sábado agora. O passe livre de transporte intermunicipal da pessoa com deficiência é um benefício estadual concedido às pessoas com deficiência. Este benefício assegura a isenção tarifária nos transportes coletivos intermunicipais. Esse funcionamento se dá no decorrer do indivíduo, quando vai pegar um transporte entre os municípios, ele é necessário ter esse documento em mão, do contrário ele fica inviabilizado
usar o transporte estadual. Então, o Conselho, com essa grande demanda que houve, a provocação dos usuários, que se dirigia aos terminais para tirar seus documentos, e aí está dando uma grande dificuldade, uma grande demora no atendimento. Então, o Conselho provocou a Arcon, provocou o Estado em geral, para nós fazer uma ação que nesse final de semana vai estar acontecendo, nós emitir esses passos. O estado do Pará conta com 4 polos em que as pessoas com deficiências poderão solicitar a emissão do documento. De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município, Parauapebas foi uma das cidades contempladas com esta ação. Uma conquista, inclusive a gente teve grandes municípios da região que houve esse provocamento e não foi com grande êxito, mas Parauapebas saiu na frente e aí nós temos esse privilégio de dizer que vamos emitir. A pessoa que se interessar em adquirir o benefício deverá dirigir-se ao Centro Universitário de Parauapebas, CEUP, na próxima sexta-feira, 22 e sábado, 23, munidos de documentos. A pessoa tem que estar com seus documentos pessoais, laudado de um laudo médico. Se ele não tem laudo vigente, ou seja, o laudo tem que ter no mínimo 1 ano de uso, e enfim, se ele tem um laudo anterior, ele pode se dirigir até nós, lá vai ter uma equipe de especialistas que vai estar refazendo esse laudo para ele. De acordo com o conselheiro da Associação de Surdos de Parauapebas, a SURP, o público surdo é um dos mais ativos nesses eventos. Devido a isso, o Rodrigo faz o convite a toda a sociedade surda do município a participar da ação. Vou avisar a todos os surdos, né, de Parauapebas, sexta, às 13 horas, né, no CEUP, na Rua A, e no sábado de manhã, das 8 horas até as 14 horas, para tirar o passe livre estadual, entendeu? Venha, traga documentos, xerox de identidade, CPF, 2 fotos e o laudo do médico, ok? Espero vocês lá. A ação Cidadania acontecerá na sexta-feira a partir das 1h da tarde e no sábado das 8 horas da manhã às 14 horas no CEUP. Convidamos a todos, venham participar conosco, é uma oportunidade única, a gente vai estar lá recebendo a partir do sábado às 13 horas, então vem com a gente. E o período de férias escolares se aproxima, e com ele a prática de empinar pipas. Porém, essa brincadeira preferida de muitas crianças e adultos podem trazer sérios riscos, caso não sejam tomados os devidos cuidados. Elas são divertidas e coloridas. No entanto, as pipas podem ser perigosas. O período de férias escolares se aproxima e a diversão preferida de muitas pessoas nesta época é empinar pipas. Mas esta prática pode trazer sérios riscos caso não sejam tomados os devidos cuidados. Ano passado, em Parauapebas, nós tivemos 95 ocorrências de falta de energia por causa desse tipo de brincadeira. Que os cabos eles ficam poluídos pelo esse fio de pipa e viram curto-circuito na rede. Além dos prejuízos materiais e financeiros, soltar pipa embaixo da rede elétrica pode provocar curto-circuito, desligamento de redes de distribuição e acidentes com choques, caso enrosque na fiação, podem levar à morte. Essa linha com cerol, eles utilizam aquele resíduo de ferros e resíduo de vidros. Isso daí, quando eles estão fazendo aquela simulação. Em virtude a esses riscos, a concessionária de energia elétrica realiza palestras educativas em escolas de Parauapebas. Junta as crianças e os jovens, mostrando para eles a principal importância deles fazerem esse tipo de brincadeira longe da fiação elétrica, para evitar qualquer tipo de risco, de acidente, ou tirar o sistema elétrico também, que é importante para a população. Soltar pipa próximo à rede elétrica é perigoso. Por isso, a CELPA orienta a brincadeira longe das redes. A gente orienta a população que esse tipo de brincadeira seja feito bem longe da rede elétrica. Em caso de acidente, ligar no 0800 da empresa ou abrir um chamado via o portal para registrar, tá? E informar de imediato a empresa para deslocar. A gente desloca uma equipe para verificar a situação.
E só reforçando, quem gosta de soltar pipas, procurar locais livres onde não tenha fiação elétrica. No próximo bloco, você vai acompanhar que 2 homens foram presos e um adolescente apreendido suspeito de praticarem furtos e comercializar entorpecentes. E ainda, 5 homens acusados de matarem 3 pessoas de uma mesma família em 2016 na cidade de Redenção são soltos pela justiça. Eu vou para o intervalo e volto já já. A polícia prendeu 2 homens e apreendeu um adolescente. Eles são suspeitos de praticarem furtos e comercializarem entorpecentes. Eles foram detidos em atitude suspeita no residencial Alto Bonito. Thalisson Rodrigues Souza, Lucas dos Santos Machado e um adolescente de 16 anos foram apresentados na tarde desta terça-feira, na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas. De acordo com a polícia, os mesmos estariam envolvidos com os crimes de furto e tráfico de drogas. Os 3 foram abordados quando a Polícia Militar visualizou 2 dos acusados em uma atitude suspeita, no residencial Alto Bonito. No momento da abordagem da PM, Thalisson e o adolescente estavam em uma moto e transportavam uma televisão de 49 polegadas, que havia sido furtada de uma casa no bairro Novo Horizonte. Quando avistamos 2 nacionais na motocicleta com uma TV de 49 polegadas. No momento da abordagem, perguntamos sobre a TV, que disseram que um deles disse que era de sua tia. Fizemos uma diligência até a casa da tia dele, que no meio do caminho ele já desistiu e confessou que a TV era roubada. Eles tinham furtado a TV. De acordo com o policial responsável pela apreensão, na casa dos acusados foram encontrados outros objetos roubados, como aparelhos de DVD, monitores, notebook e ainda 45 papelotes de maconha. Fomos até a residência do Nacional Saulo, que lá já havia um outro membro do grupo, que era o Paulo. Paulo Thalisson era quem conduzia o veículo. Que lá, em fazendo revista no veículo, foram encontrados na residência, foram encontrados mais objetos que eles furtaram na noite passada e foi encontrado também 45 trouxas de maconha. Na delegacia, os envolvidos não quiseram se pronunciar sobre o caso e alegaram que não tinham participação com os crimes citados. E no dia 7 de janeiro de 2016, em Altamira, região sudoeste do Pará, pai, mãe e um filho foram assassinados. O mentor do crime foi um dos outros filhos do casal. Na época, 7 pessoas foram presas. Ontem, a justiça liberou 5 deles que irão responder o inquérito em liberdade. 2 outros acusados continuam presos. Um a um, os 5 acusados foram saindo do presídio de Altamira. Na tarde dessa terça-feira, movimentada no Centro de Recuperação Regional, nenhum dos envolvidos deram entrevista à imprensa. O primeiro a deixar o Centro de Recuperação foi Renato Silva. Fecha a porta aí, mãe. Depois, Matheus Oliveira, Francisco Denis e Anderson Góes. O mais esperado era mesmo Henrique Buchinger, apontado como mentor do crime que vitimou o pai, mãe e irmão de Henrique em janeiro de 2016. O rapaz parecia tranquilo na saída e também não quis dar entrevista. Você tem algo a declarar com relação às acusações, Henrique? Quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Você vai fazer hoje? Você foi responder. Advogados dos acusados também foram até o CRRA. Henrique saiu da cadeia direto para a casa onde ele matou os pais e o irmão. Nossa equipe seguiu o carro em que Henrique estava até o centro da cidade. 2 outros acusados continuam presos em um presídio da região metropolitana de Belém. Maicon de Souza e Aguinaldo Brito. Os demais, agora soltos, vão responder em liberdade pelo triplo homicídio. O crime que chocou a opinião pública aconteceu em janeiro de 2016 em Altamira. O casal Luiz Alves e Irma Buchinger, juntos com o filho Ambrósio Neto, foram mortos dentro de casa enquanto dormiam. E agora a gente vai conversar com o repórter Bruno Menezes, que vai trazer informações de um corpo que foi encontrado na manhã de hoje e de uma mulher que tentou entrar com drogas na carceragem do Rio Verde. Bruno, é com você.
Boa noite, Marcelo Duarte, boa noite a todos. Estamos aqui exatamente na rua G1, que é uma invasão aqui do bairro Ipiranga de Parauapebas, para mostrar um crime hediondo, um crime que chocou a população. Aqui nos fundos de uma residência, a gente pode ver aqui várias manchas de sangue, que são manchas que mostram um homicídio que ocorreu na madrugada de hoje e que foi encontrado na manhã de hoje o corpo de um jovem, Denielsen Gomes, de 16 anos, que foi encontrado morto com várias perfurações pelo corpo. A gente vê aqui, mostra aqui, Marcondes, manchas de sangue aqui, aqui pelo chão, nessa tábua aqui. A gente vê uma luta corporal. A polícia ainda está investigando ainda as possíveis causas do crime, mas trabalha-se sim que houve um conflito entre a vítima e um homem, que é o principal suspeito, que teria perfurado o corpo da vítima com várias perfurações com uma arma branca, pode ser uma faca, um facão. A gente vê aqui também, ó, a gente vê aqui no chão que tem manchas de sangue, bastante manchas de sangue pelo local. Provavelmente a vítima tentou fugir, né, se evadir da pessoa que estava agredindo ela. Ela veio fugindo aqui, o Denielsen Gomes, de 16 anos. Aqui no chão a gente vai ver aqui mais manchas de sangue, olha só. Mostra aqui, Marcondes. Tem manchas de sangue espalhadas por todo o chão. Foi um crime bastante violento aqui na cidade. E o corpo do jovem Denielsen acabou sendo encontrado pela polícia na manhã de hoje aqui neste córrego. Ele provavelmente tentou fugir do seu agressor de todas as formas, mas acabou caindo aqui neste córrego. A polícia ainda está na fase de investigação do caso ainda. Já existe um principal suspeito de ter executado este homicídio, mas a gente está em fase de investigação. Hoje, Parauapebas, na manhã dessa quarta-feira, mais um crime foi impedido pela polícia graças ao trabalho de investigação. Uma adolescente de apenas 16 anos foi pega em flagrante tentando repassar entorpecentes, drogas para a carceragem aqui de Parauapebas, lá do bairro Rio Verde. A princípio, ela estaria tentando passar uma trouxa de roupa e alguns maços de cigarro para seu companheiro que estava preso lá na carceragem do Rio Verde, mas a polícia fez uma revista e conseguiu descobrir dentro das carteiras de cigarro 4 papelotes de cocaína, que seriam comercializados dentro da cadeia. A jovem foi detida por se tratar de uma menor. A gente não sabe ainda qual a aplicação da lei que vai cair sobre ela, provavelmente não vai tomar nenhuma pena, né, por ser menor de idade, mas o seu companheiro que está preso na carceragem pode sim ter a pena aumentada por ter participação nesse crime, que é tráfico de drogas e ainda pior, dentro da cadeia. Mais informações sobre esse caso a gente vai ver na matéria completa. Só lembrando que a reportagem completa você acompanha amanhã no Barra Pesada. E veja a seguir, vamos acompanhar dicas para o emagrecimento saudável. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta. Muita gente tenta e não consegue fazer uma dieta que realmente traga o emagrecimento. Nessa reportagem, agora iremos mostrar uma nutróloga que vai falar especialmente sobre o emagrecimento saudável, para você que busca construir um melhor físico ou quer melhorar a saúde. Vamos acompanhar na reportagem de Bruno Menezes. As férias de verão estão chegando. E nessa época do ano, cresce o número de pessoas que procuram algum tipo de receita milagrosa para conseguir emagrecer. Seja pela estética ou para se obter mais saúde, é necessário buscar formas de emagrecimento saudável, que não causem danos ao corpo. É o que explica a doutora Fernanda Vasconcelos, nutróloga com especialidade na área esportiva. O emagrecimento, para ser de forma saudável, ele tem que ser de forma contínua, prolongada. Quando você vê esses emagrecimentos bruscos, rápidos demais, a maior parte da perda que acontece é de água, tá? A pessoa fica desidratada. No Brasil, o número de pessoas com obesidade tem aumentado. A última pesquisa feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aponta o aumento de 15,5% nas taxas de sobrepeso e 41,6% nas taxas de obesidade daqueles que possuem planos de saúde no país. Para as pessoas nessas condições, que têm dificuldade de conseguir emagrecer, a nutróloga dá algumas orientações. Sempre focar no emagrecimento continuado, acompanhamento médico, exercício físico, tá? E a mudança de hábitos, tá? Quer dizer, não adianta nada a pessoa fazer uma dieta muito rigorosa de forma que ela consiga seguir apenas por 3 dias e parar.
tá? Isso desestimula, ela não vai fazer isso de forma continuada e, como a gente viu, não existe técnica milagrosa. Uma das alternativas viáveis que aparecem para conseguir o emagrecimento é a cirurgia bariátrica. Para a médica, a cirurgia é uma aliada da medicina, mas precisa ser aplicada com bastante critério, dependendo do caso do paciente. A cirurgia bariátrica é uma grande indicação, tá? Não são para todas as pessoas, existem indicações formais para entrar nos critérios de inclusão, inclusive que são aceitas por convênio, tem tido várias facilidades ao longo do tempo, tá? É um IMC, por exemplo, maior do que 40, tá? Então são para pessoas que a gente chama de obesidade 3, obesidade mórbida, ou pacientes que têm um IMC além dos 35, porém que tem alguma comorbidade decorrente da obesidade, por exemplo, apneia obstrutiva do sono, ou pressão alta, ou diabetes, ou problemas ortopédicos, né, na coluna, por exemplo, que é muito comum. Agora chegou a hora de pegar o papel e anotar as principais dicas para conseguir o emagrecimento de maneira mais saudável e manter a forma mesmo durante as férias. Gente, o que é saudável não é difícil. É salada, são legumes, são as carnes, evitar ao máximo alimentos processados. Se forem as carnes magras, tentar grelhar, né? Tentar evitar o uso de óleo, preferir as gorduras insaturadas, poliinsaturadas ou monoinsaturadas. As pessoas falam muito do azeite de coco, da gordura de coco. Tomar cuidado, porque é gordura saturada, tá certo? Por mais que tenha os efeitos, existem estudos que mostram realmente uma melhora do perfil lipídico, aumento do HDL, que é o colesterol bom, redução do LDL, que é o colesterol ruim, com o uso do azeite de coco, da gordura de coco, né? Porém, não deixa de ser gordura saturada, então nada em excesso, sempre atentar para os abusos, né? E realizado desde o dia 14 deste mês no ginásio poliesportivo, o 11º Copão Municipal de Parauapebas já está na segunda fase. Ontem à noite, 12 equipes disputaram uma vaga na terceira fase da competição. Quem esteve acompanhando foi a repórter Pamela Voloski. Com 6 partidas disputadas, a noite foi de muita emoção. As equipes entraram em quadra para disputar uma das vagas na segunda divisão do Campeonato Municipal de Futsal Masculino. Ao total, 64 equipes se inscreveram na competição, que começou no dia 14 de junho. Na noite desta terça-feira, as equipes disputaram a segunda fase do torneio. Desta etapa, apenas 16 serão classificadas. Um dos duelos foi entre os times Wolf 07 e Juventus. Apesar de acirrado, a vitória foi para o time do Juventus, que fechou o placar com 3-2 contra o adversário. É uma emoção muito grande, eu que estou participando pela primeira vez, né? Vi que é um nível muito competitivo, mas que nosso time, mesmo sendo eliminado, representou bem. Outro duelo da noite foi entre as equipes Sport News e Iludidos. E apesar do nome um tanto inusitado, os Iludidos saíram vitoriosos, ganhando de 2-0 em cima do time rival. Ganhar na competição é sempre bom, né? Com vitórias, é claro. A gente veio de um jogo passado, mas o outro time estava irregular, mas a gente, graças a Deus, voltou, porque, sabe, né? O time tem que jogar tudo certo. E também a Prefeitura de Parauapebas está de parabéns pelo esporte aqui na cidade. A competição faz parte do calendário oficial da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que busca realizar diversos eventos a fim de incentivar a prática do esporte na cidade. Esse é o 11º Copão Municipal de Futsal, né? É um evento também que faz parte do calendário da Secretaria e também faz parte dos Jogos da cidade, né? O campeonato reúne 64 equipes, no qual as 4 mais bem colocadas garantem vaga na segunda divisão do campeonato municipal. Com duração de 20 minutos, todas as partidas são eliminatórias e estão sendo realizadas no ginásio poliesportivo durante todas as noites até o dia 27 de junho. O 11º Copão Municipal de Futsal é aberto ao público e tem reunido dezenas de pessoas que se interessam pelo esporte. Muito bom o Copão, né? Um jogo bem organizado, uma competição em si muito bem organizada. E estamos aqui todo dia para acompanhar, né, o desenvolvimento dos times aí, para poder enriquecer ainda mais o nosso município, né? A edição de hoje fica por aqui, mais informações você acompanha amanhã ao meio-dia no Barra Pesada com Daiane dos Santos e Kelvis Ranieri. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. A todos uma boa noite e até amanhã.